Bom dia, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus. Mais uma manhã, estamos juntos em torno da palavra. Já chegamos no meio do ano, né? 183 dias. Glória a Deus, que bom, né? Estarmos juntos aqui meditando, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. E hoje nós vamos iniciar um novo livro da Bíblia que é o livro de 2 Reis, né? Nós vamos ler do 1 ao 4. Ontem nós fomos ministrados, né? Que Deus escuta a nossa oração, a oração do necessitado, a oração daquele que sofreu injustiça, também que devemos fazer bem, né? A todos, né? Que precisarem, porque um dia nós vamos comparecer, né? Diante do tribunal de Cristo. E hoje, irmãos, nós vamos iniciar esse novo livro de 2 Reis e vamos continuar estudando, né, a história do povo de Israel e do povo de Judá. Apenas, né, irmãos, para introduzir 2 Reis, ele não tem um autor certo, né, mas ele tem um objetivo claro, né, seguir falando dos reis de Israel, né, e quanto esses homens erraram e por isso, né, chegaram ao ponto do exílio. Uma coisa importante, irmãos, aqui, só para, né, como diria o Hernandes Dias Lopes, a guisa de introdução. O que os irmãos acreditam, né, os teólogos? Que quem escreveu esse livro foi Jeremias, né? E ele escreveu porque até a forma que ele escreve e o limite, né, que é até o exílio. E aí, só para os irmãos entenderem, antigamente os textos, né, eles ficavam em pergaminhos. Então não existia primeiro livro e segundo livro de Reis. Era, na verdade, um pergaminho que contava essa história. Como o pergaminho era muito grande, na tradução para o grego, eles rasgaram o pergaminho em dois, né, para conseguir escrever tudo, porque o hebraico não tem vogais e no grego tem. E aí o texto ficou maior. E aí quando ele estava escrevendo a Septuaginta, né, que foi a primeira compilado bíblico, vamos dizer assim, se tornou 1ª e 2 Reis. Aí só um pouco de história aqui, né, e isso continuou com a Vulgata Latina e se repete até hoje. Mas é uma história só, é um livro só, né, o livro de Reis. Mas vamos lá, meus irmãos, 2 Reis, capítulo 1, verso 1, diz o seguinte: Depois da morte de Acabe, a terra de Moabe se rebelou contra Israel. Certo dia, Acasias caiu pela grade de um cômodo no terraço de seu palácio em Samaria e ficou gravemente ferido. Ele enviou mensageiros ao templo de Baal-Zebub, deus de Ecrom, para saber se iria recuperar. O anjo, porém, disse a Elias de Tisbe: Vá ao encontro dos mensageiros do rei de Samaria e diga-lhes: Acaso não há Deus em Israel? Por que vão consultar Baal-Zebub, o deus de Ecrom? Por isso assim diz o Senhor: Você nunca mais se levantará da cama onde está e certamente morrerá. Então Elias partiu. Então, irmãos, o que está acontecendo aqui é uma decadência do povo de Israel. Porque agora era muito comum, nos momentos de necessidade, né, o rei ficava doente, passava por uma situação, o que ele fazia? Ele, na hora da dificuldade, ele recorria ao Senhor, Cida, irmã Yolanda. Ele ia ao Senhor e falava: Senhor, olha, estou passando por essa situação, né? E clamava. Mas agora, irmãos, olha só, Acabe, que foi o pior rei de Israel, né? Mas agora está ali o seu filho, né, Acasias, ele está enfermo, e ao invés dele procurar o Senhor, ele vai até o ídolo criado, que era Baal. Só para não perdermos de vista, tá, irmãos, o cenário histórico, né? Acasias era filho de Acabe, tá? E tá reinando. Acabe, Jezabel, né? Aquela situação ali com Elias, não vai chover, então agora quem tá reinando é Acasias, como nós ficamos bastante tempo falando dos reis de Judá, né? Só para os irmãos não perderem de vista aqui, porque ele vai fazendo essa narrativa, né? Então Acasias, irmãos, ele recebe uma mensagem, porque na hora que ele faz isso, né? Deus fala com Elias e Elias vai lá e dá uma mensagem, fala: olha, ele vai morrer dessa situação. Ele vai morrer por quê? Porque é um homem que não teme ao Senhor. É um homem que não está andando segundo, né, aquilo que Deus tinha estabelecido. Aí vamos ler aqui, ó, 2 Reis
do capítulo 9. Ó. Quando ele escuta isso, né? Acasias escuta isso, ele fica, né, bravo e manda alguém lá buscar Elias. Aí está aqui no verso 9. Em seguida enviou um capitão de seu exército, com 50 soldados para prender Elias. Eles o encontraram sentado no alto do monte. O capitão lhe disse: homem de Deus, o rei ordena que você desça conosco. Elias respondeu ao capitão: se sou um homem de Deus, que desça fogo do céu e destrua você e seus 50 soldados. Então desceu fogo do céu e matou todos eles. Irmãos, esse Elias agora que está aqui, pastor Edilson, Prades Machado, né, André, o que é? É a unção de Deus que estava sobre ele. É aquele mesmo homem, irmãos, que em algum momento estava deprimido. Mas diante da palavra que Deus deu, ele se encheu de ânimo. Agora esse homem, cheio da presença de Deus, vem esses homens aqui colocar julgamento sobre ele, prendê-lo. E ele, irmãos, da unção do Senhor, ele falou: olha, se Deus está comigo, se eu sou um homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma. E Deus envia fogo, irmãos, e acaba com aqueles 50 homens que foram para prendê-lo. E isso, irmãos, o rei Acasias manda mais 50. E vai mais 50 e acontece novamente. Ele fala: olha, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma vocês. Por quê? Porque a unção de Deus estava sobre Elias. E aí, irmãos, aqui é algo que nós vamos entender. Quando a glória de Deus, a unção de Deus está sobre a nossa vida, irmãos, o Senhor realiza milagres, o Senhor faz o que precisa ser feito. Né? Hoje, talvez não faça sentido, irmãos, descer fogo do céu. Né? Mas, irmãos, nós temos as nossas lutas, os nossos desafios. E quando, irmãos, o povo de Deus se inclina diante do Senhor a orar, a buscar a presença, a palavra do Senhor, Deus responde, irmãos. Deus responde. Por quê? Porque a unção de Deus está sobre nós. Isso é importante termos em vista. Por quê? Porque Elias teve seus momentos de dificuldade, mas agora o que ele decide, irmãos? Ele decide permanecer em obediência à sua palavra. O rei Acasias manda pela terceira vez. E aí vamos ler aqui, ó. 2 Reis 1,13. Pela terceira vez o rei enviou o capitão com 50 soldados. Esse capitão, porém, subiu o monte todo e ajoelhou-se diante de Elias e implorou: ó homem de Deus, por favor, poupe a minha vida e a vida desses 50 servos. Sabemos que desceu fogo do céu e destruiu os outros 2 capitães e os seus grupos de soldados. Mas agora peço que poupe a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desça com ele e não tenha medo. Assim Elias se levantou e desceu e foi falar com o rei. Então aqui tem 2 coisas importantes, Grace. Pastor, Helena, 2 coisas importantes. A primeira coisa importante, meus irmãos, é que Deus escuta quem se humilha. Esse homem não era um homem temente a Deus. Ele estava sob a ordem do rei Acasias. Mas quando ele se humilha diante de Elias, Deus está vendo e contemplando o coração dele. Né? Reconhecendo Elias como um homem de Deus e se humilhando. E aqui é algo importante, irmãos. Quando nós, né, se humilhamos diante do nosso Senhor. Esse homem não temia o Senhor. Mas Deus, ele, irmãos, contempla o coração humilde. Deus contempla, a Bíblia diz que Deus contempla quem não é arrogante, quem vai diante do Senhor em humildade. E esse é o nosso papel, irmãos. Quando você for diante do Senhor, vá em humildade, porque Deus contempla, Ele sabe quem nós somos, né? E aí o Senhor, Ele vai lá e fala assim: olha, Elias, não mande, não vou mandar fogo do céu, não. Agora você vai fazer diferente. Agora você vai descer e você vai acompanhar esse homem, né? Ou seja, primeiro, 50 soldados foram poupados, irmãos, porque foram em humildade, reconhecendo que havia poder de Deus sobre a vida de Elias. Quando nós compreendemos o poder de Deus, irmãos, né? Quando nós compreendemos a graça de Deus, porque, irmãos, o poder estava em Elias, mas não era Elias, né, que tinha poder de fazer. Não, era a graça de Deus sobre a vida dele. Quando nós entendemos o poder de Deus, a graça de Deus, irmãos, nós nos curvamos, nós nos humilhamos, nós reconhecemos. E algo importante, Elias escuta a voz do Senhor, irmãos, e desce em obediência. Quando Deus der uma ordem, irmãos, pode ser que, irmãos, que todo mundo que ia com uma palavra dura para o rei era preso, sofria, morria. Só que Elias, irmãos, recebeu e falou assim: olha, não precisa ter medo. E aí o que Deus está falando comigo hoje? Eu não sei quais são os processos da vida que você está. Mas Deus hoje está liberando essa palavra a nós. Não tenha medo, sabe? Se Deus tem colocado algo e te direcionado, vá com fé.
Deus está colocando em suas mãos. Vá, acredite. Ah, mas eu passei por uma frustração. Talvez, irmãos, as frustrações vêm para nos trazer medo. Eu tenho medo de sofrer de novo. Eu tenho medo de passar por aquilo. Eu tenho medo, sabe, de viver aquilo que eu vivi, que me fez trazer dor. Mas hoje Deus está mandando eu dizer a você, não tenha medo. Deus vai te dar e vai ser perfeito. Deus vai fazer e você vai testemunhar, Deus está mandando eu dizer, das grandezas dele, porque Deus não mudou. Não sei para quem é, irmãos. Nós estamos aqui em 25 pessoas, mas Deus te conhece. Eu não te conheço, mas Deus te conhece. Deus sabe da sua dor. Deus sabe do que você tem clamado. E Deus está dizendo, não tenha medo. Amém, meus irmãos? Não tenha medo. Né? Elias foi, irmãos. Só que Elias tinha uma palavra, que era a palavra de Deus contra um rei. E aí ele encontra o rei Acasias, irmãos, e ele não tem medo. Ele fala aquilo que Deus está mandando. 2 Reis 1,17. Né? Ele vai lá e fala assim, olha, você vai morrer. Você vai morrer mesmo. Né? E não vai ter jeito. Por quê? Porque você não temeu o Senhor. Né? Porque você foi recorrer a ídolos. Você foi recorrer, né, a seres criados. E aí, irmãos, também uma lição que nós precisamos tirar. Quando você, irmãos, tiver que recorrer. Claro, irmãos, não está errado nós irmos no médico. Não, nós vamos ao médico. Não está errado, irmãos, nós procurarmos ajuda. Não, está tudo certo. Mas que em primeiro lugar, irmãos, nós busquemos ao Senhor. Quando você precisar tomar uma decisão na sua vida importante. Que em primeiro lugar, irmãos, você não procure em homens. Você não procure conselhos, você procure no Senhor. E aquilo que Deus te direcionar, você faça. Amém, meus irmãos? E aí olha o que acontece com Acasias, só para pegarmos o desfecho. 2 Reis 1,17. Então Acasias morreu conforme o Senhor havia anunciado por meio de Elias. Acasias não tinha nenhum filho para reinar em seu lugar, de modo que o seu irmão Jorão foi seu sucessor. Isso aconteceu no 2º ano do reinado de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Então, né, no caso aqui, Acasias, ele morre. Né? O capítulo 2 aqui, irmãos, ele vai narrar, né, uma história assim, importante, que é agora Deus tomando Elias e dando o ministério profético para Eliseu. Vamos ler aqui, 2 Reis, capítulo 2, verso 1-3. Quando o Senhor estava para levar Elias aos céus num redemoinho, Elias e Eliseu partiram de Gilgal. No caminho, Elias disse a Eliseu, fique aqui, pois o Senhor mandou ir a Betel. Eliseu, porém, respondeu, tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida não deixarei. E desceram juntos a Betel. O grupo de profetas de Betel foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou, você sabe que o Senhor levará seu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não falem sobre isso. Irmãos, então eles estavam caminhando aqui e Deus já havia dito, olha, eu vou tomar Elias. Deus já havia dito, lembra que nós lemos, quando Elias ficou deprimido, ele falou assim, ó, vai lá, unge Jeú, pega Eliseu, porque agora eu vou passar o ministério para você, para ele. Foi isso que Deus havia dito. E agora está chegando essa hora, irmãos. E aí, Elias tenta de alguma forma deixar Eliseu longe, mas Eliseu, irmãos, sabia que ele precisava ser persistente. Estava ali junto, falou, não, eu não vou deixar o Senhor. E ele faz isso em Betel, em Jericó e na beira do Rio Jordão. Ele fala, não, eu vou estar com o Senhor, nem que o Senhor fale para eu parar, eu não vou te deixar. Isso aqui é algo importante, irmãos, só para trazermos para a nossa vida, né? Irmãos, quem hoje é o nosso Senhor? Ali a palavra estava com Elias. Mas hoje a palavra, irmãos, está, né, na Escritura, na Bíblia Sagrada e nosso tempo com Deus. O Espírito Santo habita em nós. Então, meus irmãos, o que nós precisamos é ter tempo, irmãos, com Deus. Sabe? Não abandonar o Senhor, irmãos, por qualquer coisa. Por qualquer distração. Não, irmãos, tempo de oração. Busca o Senhor. E era isso que Eliseu estava. Não, eu não vou abandonar. A graça está com o Senhor. Onde o Senhor for, eu vou estar com o Senhor. E aí, irmãos, a glória, a presença, o poder de Deus estava tão forte sobre Elias, que olha só o verso 8 e 9. Elias precisa passar do Rio Jordão, né? Para o outro lado. Isso aconteceu só 2 vezes na história e acontece na vida de Elias. Mas vamos ler aqui, ó, 2 Reis 8:9. Elias dobrou seu manto e bateu com ele nas águas. E o rio se abriu e os dois atravessaram em terra seca. Quando chegaram à outra margem, Elias disse a Eliseu, diga-me o que posso fazer por você antes de ser levado embora. Eliseu respondeu, peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do seu espírito e me torne o seu sucessor. Aleluia. Irmãos,
Primeira coisa importante, né, que você está vendo aqui. Você está vendo a glória, a unção de Deus sobre a vida de Elias. Ao ponto dele tocar, irmãos, e o rio se dividir. Isso só aconteceu 2 vezes. Com Josué e com Moisés quando abriu o Mar Vermelho. E agora, irmãos, Deus está usando, né, Elias para fazer isso. Por quê? Porque quando a unção de Deus está sobre a vida de um homem, irmãos, os milagres podem acontecer. Nós precisamos crer nisso. A unção de Deus, irmãos, ela é a mesma, ela permanece nos nossos dias. Agora, o que nós precisamos crer, né? Se é da vontade de Deus, irmãos, se é necessário isso acontecer, Deus faz milagres, né? E aí aqui eu quero explicar um pedaço aqui importante. Quando Eliseu vai lá e fala assim, olha, Lilian, eu quero dupla honra, eu quero porção dobrada, né, do seu espírito, eu quero que o Senhor me abençoe com isso. O que ele estava invocando aqui, irmãos? O filho mais velho, ele tinha direito à porção dobrada daquilo que o pai deixava como herança. Naquela época, esse era um costume. Então, quando ele está aqui, irmãos, ele está invocando algo jurídico. Ele está dizendo assim, ó, eu quero porção dobrada daquilo que Deus deu a você. Né? Eu quero, né? Ele está reivindicando que o ministério profético dele tivesse esse reconhecimento, ele recebesse isso, tivesse o reconhecimento daquilo que Elias foi. E aí olha só o que Elias responde. Verso 10. Elias respondeu, você pediu uma tarefa difícil, mas se me vir quando eu for separado de você, receberá o que pediu. Caso contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, surgiu uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo. Passou entre os dois e os separou. E Elias foi levado para o céu num redemoinho. Eliseu viu e gritou, meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. E quando ele sumiu de vista, Eliseu rasgou as roupas ao meio. Em seguida pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou à margem do Jordão. Bateu na água com o manto e gritou, onde está o Senhor, o Deus de Elias? Então o rio se dividiu e Eliseu atravessou. Aleluia. O que nós estamos vendo aqui, irmãos? Deus dando, irmãos, graça para a vida de Eliseu. Ele disse, olha, se permanecer aqui vai acontecer. E aí Elias é tomado no redemoinho. E aí, irmãos, talvez, né, a pergunta é para onde Elias foi? O que aconteceu com Elias? E aí, irmãos, eu preciso dizer a você que a Bíblia não deixa claro. Né? Nós podemos assumir algumas coisas, mas a Bíblia não deixa claro o que aconteceu com Elias. Né? A frente teológica que nós mais aceitamos é que Elias foi tomado e foi para os céus. Né? Deus tomou Elias, levou Elias para o céu, assim como Deus fez com Enoque. Então ele não passou pela morte. Mas tem pessoas que entendem também, linhas teológicas, que Elias foi enviado para um outro lugar para sair aqui, para que Eliseu agora siga, né, o modelo profético. Irmãos, eu fico a primeira, né? Que é aquilo que nós temos aprendido desde pequeno, né? Deus toma Elias, glória a Deus. E agora Elias está lá, porque depois ele vai aparecer, né? Na transfiguração, quando Jesus está lá, Jesus vai conversar com Elias, né? Então, meus irmãos, e o que é importante ver? Que a unção de Deus agora realmente está sobre Eliseu. Ao ponto que ele volta, claro, triste, tanto que ele diz, meu pai, e aí agora ele vai ver se a unção de Deus está sobre ele, ele bate no Rio Jordão, irmãos, e o Rio Jordão se abre, porque a unção de Deus está aquele que Deus quer liberar, irmãos. E aí vem a coisa importante para nós que precisamos aplicar, se nós buscarmos, irmãos. E não por nosso ego, irmãos. E não para sermos cheios, para abrir rios. Mas, irmãos, por amarmos o Senhor. Se buscarmos mais o Senhor, mais intimidade, mais vida com Deus, mais presença, mais oração, mais leitura, mais busca, irmãos, a graça, o poder de Deus está sobre nós. E aí, irmãos, diante da enfermidade, se Deus nos der a autoridade, você tem a autoridade de pôr as mãos, irmãos, e orar, e a enfermidade sai. Você pode ver a pessoa que está lá oprimida e pôr as mãos e aquilo que está oprimindo sair da vida da pessoa. Por quê? Porque a unção de Deus está sobre nós. O que nós precisamos, irmãos, buscar, ter tempo de busca, desejar a graça e o poder de Deus, como Eliseu desejou. Eliseu abriu mão da sua vida, abriu mão, irmãos, né, lá dos bois que tinha com seu pai, do comércio que ele tinha. Por quê? Porque Deus tinha um chamado para ele. O que Deus te chamou para fazer? O que Deus tem te colocado e te comissionado para fazer? Então, meu irmão, não fique, sabe, mas não é legal, mas não é. Não, irmãos, Deus te chamou. Permaneça.
Você imagina se Eliseu, na hora que Elias falou assim, olha, para, não me segue mais não, fica aí, se ele tivesse ficado, Manu, mãe. Você imagina se ele tivesse falado, não, sabe, tá mandando eu parar, então eu vou parar. Não, irmão, mas ele falou, não, eu não vou parar. Eu vou junto, eu creio, eu quero porção dobrada, eu quero ser o seu sucessor, eu quero aquilo que os outros profetas têm com você, que você é o líder de todos os profetas, eu quero essa porção, eu quero liderá-los, eu quero que a unção de Deus esteja sobre a minha vida. Então, meu irmão, o que hoje Deus está falando conosco? Não é tempo, irmãos, de murmurar, de ficar olhando, de ficar comparando, não, é tempo de buscarmos direto na fonte, de buscarmos o Senhor. E aí, irmãos, o ministério de Elias começa. 2 Reis 19. Né? Eu vou pegar só alguns pontos, irmão, não vai dar para a gente passar por todos que eu peguei aqui. Mas, por exemplo, ó, 2 Reis 19. Os moradores lá estavam com um problema com a água. E aí precisava resolver o problema com a água. Eliseu vai lá e fala assim, ó, joga sal na nascente. A hora que ele joga sal, irmãos, a água resolve, fica boa. Todos é abençoado porque a unção de Deus estava sobre Eliseu. Nós precisamos entender, irmãos, que quando a graça de Deus está sobre nós, nós somos bênção para os outros. O Senhor não está te enchendo de graça para você ser abençoado, não, sozinho, para só você receber. Não, Deus está te usando, vai te dar graça para você ser bênção para outro. Para você abençoar o seu vizinho, abençoar seu amigo de trabalho. A árvore não dá fruto para si mesma, a árvore dá fruto para abençoar o outro. Eliseu não tinha a unção de Deus para ser bênção para ele, mas ele tinha a unção de Deus para ser bênção para o povo de Israel, tanto em exortação como em graça. Você está entendendo, meus irmãos? E aí, ó, Reis capítulo 13. Acabe, Jorão, filho de Acabe, começou a reinar. Vou ler aqui, 2 Reis 3:1-3. O filho de Acabe começou a reinar em Israel no 18º ano do reinado de Josafá, rei de Judá. Reinou em Samaria por 12 anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas não tanto quanto seu pai e sua mãe. Pelo menos derrubou a coluna sagrada de Baal que havia levantado. Contudo, persistiu nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que havia cometido e levado o povo de Israel a cometer. Então, irmãos, naquela época Moabe se levantou, nós já havíamos lido, e agora Jorão tá reinando, né, no lugar de seu irmão, que não tinha filhos, e aí ele está reinando e decide atacar o rei de Moabe. E aí ele chama Josafá e o rei de Edom e vão junto. Não, vamos atacar junto. Só que Josafá era homem de Deus, irmãos. Josafá era homem de Deus. Esse aqui não, o texto está falando aqui, ó, era um homem que não tinha Deus, né, todo torto. Mas Josafá era um homem de Deus. E aí quando Josafá está indo, eles têm ausência de água. Está faltando a água ali. E o homem de Deus, irmãos, quando está faltando alguma coisa, quando está numa situação difícil, irmãos, sabe o que o homem de Deus faz, irmãos? Ele busca em Deus. Josafá era um homem de Deus. Talvez fez algumas alianças que não precisava. Mas na hora ali que ele viu a situação difícil, ele falou, não tem um profeta aqui. E quem era o profeta? Eliseu. E aí olha o que acontece, irmãos. Vou ler aqui o primeiro trecho onde Josafá fala, só para termos aqui o conhecimento histórico. 2 Reis 3:11. Então Josafá perguntou, não há aqui um profeta do Senhor? Se houver, podemos consultar o Senhor por meio dele. Um dos oficiais do rei respondeu a Eliseu, um dos oficiais do rei respondeu, Eliseu, filho de Zafate, está aqui. Ele era o ajudante de Elias. Aí olha só o que o texto diz. É um texto mais longo, irmãos, mas eu preciso ler para que os irmãos vejam a glória dele, Nildo. Olha isso, ó. 2 Reis 3:13. Por que veio me procurar? Perguntou Eliseu ao rei de Israel. Vá consultar os profetas idólatras de seu pai e da sua mãe. O rei de Israel, porém, disse, vim procurá-lo, porque foi o Senhor que me chamou esses 3 reis só para entregá-los nas mãos do rei de Moabe? Eliseu respondeu, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, que sirvo. Eu não lhe daria atenção alguma se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá. Agora tragam-me alguém que saiba tocar harpa. Enquanto o músico tocava, a mão do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse, assim diz o Senhor, esse vale seco se encherá de poços de água. Pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, mas o vale se encherá de água. Terão o suficiente para vocês, seus rebanhos e outros animais. E como isso não bastasse, o Senhor ainda entregará o exército de Moabe em suas mãos. Vocês conquistarão
as melhores cidades deles, até mesmo as fortificadas. Cortarão as árvores frutíferas, tamparão todas as fontes e tulharão com pedras as terras de plantio. No dia seguinte, por volta da hora em que se oferecia sacrifício da manhã, começou a aparecer água descendo de Edom. E em pouco tempo havia água por toda parte. Irmãos, Nildo, Márcia, irmã Helena, Deus dá vitória. Mas o que eu quero frisar aqui, irmãos? Eliseu, que havia a unção de Deus, respondeu, irmãos, por causa de Josafá, que era um homem de Deus, e nós já lemos esses dias sobre Josafá. Irmãos, Deus honra, irmão, os filhos. Ainda que você possa estar numa situação, irmãos, de perigo, de risco, Jéssica, mas Deus honra os filhos. Irmãos, nós precisamos nos render ao Senhor. Olha só, eles estavam lá caminhando com sede, vendo o exército que poderia morrer, né, diante dos moabitas. E aí, irmãos, Deus vai lá e faz nascer água. Por quê? Porque um decidiu procurar o Senhor, decidiu consultar o Senhor. Irmãos, que na nossa vida, irmãos, nós não façamos nada sem consultar o Senhor. Que essa seja a tônica da nossa vida, uma vida de oração e busca, irmãos. Não ande mais por vista, não há. Eu acho que eu deveria fazer isso, eu acho que eu deveria fazer aquilo, eu acho que eu deveria ir para A, eu acho que eu deveria ir para B. Não, irmãos, que o Senhor continue sendo o centro da sua vida, que você busque no Senhor, que você busque em oração, que você tenha vida com Deus, que você clame ao Senhor. Porque, irmãos, naquela época era Eliseu, mas hoje é a palavra, é o Espírito Santo que está em nós, e é Ele quem fala, é Ele quem nos dirige, é Ele quem nos dá resposta, é Ele quem está nas nossas vidas. Busque o Senhor, irmãos, busque o Senhor. Nós precisamos aumentar o nosso tempo de busca. Não seja saudosista, irmãos, que ficava assim, não, no passado nós íamos muito na igreja, no passado eu ia no monte, no passado... Não, irmãos, é hoje, vivo hoje, seja cheio do Espírito Santo, que Deus tome sua vida, que você seja revestido de poder, irmãos. Nós vamos orar, irmã Helena, pela Kelly, porque Deus é poderoso para curar. Deus pode fazer. Então, irmãos, não vamos ter medo, vamos pôr as mãos sobre os enfermos, crendo que eles serão curados, sabe? Tem uma situação que você precisa, vai lá, põe a mão, ore. Você quer uma mudança, comece a exercitar a sua fé, reclame menos e ore mais, busque mais, creia mais. Amém, meus irmãos? Deus deu vitória, porque esses homens ouviram a voz de Deus. E eu já caminhando aqui para o final, irmãos, para não terminarmos muito tarde. Você conhece a história da mulher que o marido se endividou, está lá em 2 Reis capítulo 4. Vou pegar só um pedacinho aqui, ó. Então Eliseu disse, tome emprestado vasilhas aos seus vizinhos. Quantas conseguiu? Você lembra dessa cena? Ela está lá, né? O marido está endividado, deixou ela, morreu, ela está com uma dívida, querem pegar o filho dela, e aí o profeta vai lá, pegue vasilhas. Quantas você conseguir? Ela obedece, fecha a casa, começa a orar, derramar azeite, aí volta no profeta, o que eu tenho que fazer? Ela fala, vende e vive do resto. Sabe por quê, irmãos? Porque ela confiou na palavra. Se nós confiarmos na palavra, irmãos, Deus vai fazer, confie na palavra. Qual é a palavra que Deus está liberando? Deus um dia, talvez você está olhando para sua casa e fala assim, é impossível Deus mudar meus filhos. É impossível, meus filhos estão perdidos, é impossível, eu não consigo enxergar. Mas você tem orado. Ou você tem murmurado? Deus está falando agora, fecha a porta da sua casa, sabe? E começa a derramar azeite, e só pare de orar na hora que você vê a transformação. Fala, eu não vou parar, eu não vou desistir dos meus filhos, eu não vou desistir de orar. Vai lá, pega a roupa, põe a mão, ora, põe a mão na cabeça à noite, ora e jejua e fala, Deus transforma. E Deus vai fazer, meus irmãos, porque Deus é poderoso de fazer segundo a vontade dele. Ou pelo menos te responder o que ele vai fazer. Porque Deus faz assim. Amém, meus irmãos? Tem a história da mulher de Sunem. Eu vou ler aqui um pedacinho. 2 Reis 4, 8, 10. Certos dias Eliseu foi a uma cidade de Sunem. Uma mulher rica que morava na cidade convidou para fazer uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que ele passava por lá, parava na casa para comer. A mulher disse ao marido, sem dúvida esse homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quartinho para ele no terraço e mobiliá-lo com uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lâmpada. Assim, quando ele passar por aqui, terá um lugar para ficar. Deus contemplava o coração, presbítero Jussier Jefferson, dessa mulher. Essa mulher era rica, irmãos, e decide ajudar, decide abençoar a vida daquele profeta. Ela vai lá, prepara um quartinho, faz tudo, irmãos. E aí o profeta fica assim, fala, puxa, eu preciso ajudar essa mulher de alguma forma, né? Fala pro seu auxiliar, que era Geazi, fala assim, olha, vê lá o que ela precisa. E aí ela vai lá e fala, olha, eu vejo que ela não tem filho, né? E aí a hora que ele fala assim, olha, então, por essa época você vai ter um filho. Olha aqui, ó, só para nós já encerrarmos. 2 Reis 4,16. Eliseu disse, o ano que vem, por essa época, você terá um filho nos braços.
Aí ela disse: não, meu senhor, exclamou ela, por favor, homem de Deus, não me dê falsas esperanças. Mas de fato a mulher ficou grávida e no ano seguinte, naquela mesma época, teve um filho, como Eliseu havia dito. Irmãos, Deus cumpre os sonhos, sabe? Ah, mas parece impossível, irmãos. Olha o que aconteceu, irmãos, com a mulher de Abraão, Rebeca. Já era idosa e Deus deu um filho. Irmãos, Deus olha para as nossas necessidades, nós só precisamos crer. Crer. E aí Deus vai lá, usa o profeta, a mulher tem um filho. Irmão. E aí, irmãos, aquilo que era bênção, a criança feliz, eles vivendo, porque a mulher, irmãos, honrou o profeta. Né? E ele começou a orar, pedir para que Deus abençoasse. Só que aí o menino morre, irmãos. E o menino morre e ela fica desesperada. Só que na hora que ela fica desesperada, o que ela faz? Ela vai até o profeta. Ela fala assim: olha, o mesmo que deu a resposta que eu teria um filho é aquele que pode curar. Que seja assim a nossa vida, irmãos. Que nós, irmãos, tenhamos a certeza que o Deus que nos cura, que nos dá a palavra, que nos salvou, é o Deus que pode resolver qualquer situação. E aí o profeta vai lá, irmãos, e ora e clama ao Senhor. E o menino volta à vida. Por quê? Porque é assim que Deus faz. É assim que Deus faz, né? Deus é poderoso. E aí, irmão, só para nós encerrarmos, olha isso, ó, o 32. De fato, quando Eliseu chegou, o menino estava morto, deitado em sua cama. Eliseu entrou sozinho no quarto, fechou a porta e orou. Aleluia. Depois deitou sobre o corpo do menino e colocou sua boca sobre a dele, os olhos sobre o dele, as mãos sobre ele. E enquanto estendia sobre ele, o corpo do menino começou a se aquecer. Eliseu se levantou, andou de um lado para o outro e em seguida estendeu novamente sobre ele. Dessa vez o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e chamou a sunamita. Quando ela entrou, Eliseu disse: aqui está seu filho. Ela caiu aos pés do profeta, se curvou diante dele, então pegou o menino e saiu. É assim que Deus faz, irmãos. Deus é poderoso, sabe? Mas Eliseu não falou assim: não, a unção está comigo. Não, ele orou, irmãos. Ele falou: Deus, ressuscita o menino. Ressuscita o menino. E realmente o menino estava morto. Deus faz, Deus pode curar a Kelly agora, irmã Helena, no hospital. Deus pode curar, irmãos, Deus pode mudar o quadro, mas se encha de fé. E eu encerro com a última situação. Um dia o povo estava lá, irmãos, com fome, aí pegou lá umas ervas, você vai ver lá no verso 38, colocou lá e a comida, irmãos, ficou envenenada. Eliseu chegou e falou: traga farinha, põe farinha aí. Põe farinha. E colocou farinha, e o povo comeu, e ninguém morreu, e foi abençoado. Outra coisa, irmãos, que aconteceu através da vida de Eliseu: multiplicação de pães. Olha só, vou ler esse aqui e nós encerramos. 42. Outro dia um homem de Baal Salis trouxe comida para o homem de Deus, 20 pães de cevada feitos dos primeiros grãos da colheita, e também grãos frescos. Eliseu disse: distribua entre o povo para que comam. Como vamos alimentar 100 pessoas só com isso? Perguntou o servo. Mas Eliseu repetiu: distribua entre o povo para que comam, pois assim diz o Senhor: todos comerão e ainda sobrará. Enquanto distribuía o alimento, houve suficiente para todos e ainda sobrou. Irmão, sei lá o que você está passando, mas Deus hoje está pegando essa palavra e dizendo assim: olha, assim como eu fiz com Eliseu, assim como eu fui com Jesus, que eu distribuí, fiz aumentar os pães, Deus vai fazer, irmãos, o azeite não parar de jorrar, a farinha não parar de brotar, o pão, irmãos, continuar crescendo, porque Deus é poderoso para fazer. Então, meus irmãos, às vezes com o pouco, está olhando para o seu salário, está falando: isso aqui não vai dar conta, não dá para pagar as contas, mas Deus vai fazer prosperar. Parece possível, ninguém vai entender, parece que o que eu estou falando é uma loucura, mas o evangelho é a loucura para aqueles que não creem, mas para nós é o poder de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar diante disso. Pai, nós cremos que o Senhor está hoje nos chamando, Pai, nos dando essa injeção de ânimo para irmos mais distante, para se enchermos de fé, para colocarmos as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, para, Senhor, orar pelos nossos filhos, para que o Espírito, Senhor, que faz eles ficarem presos, Senhor, às vezes no vício, na bebida, Senhor, em atos que não a glorificam o Senhor, saia da vida deles. Sai tanto tempo os nossos filhos vivendo na droga, de altos e baixos, mas hoje o Senhor está colocando isso no meu coração e orando, Senhor, para que os irmãos se encham de fé e comecem a orar pelos próprios filhos. Às vezes Pai, os filhos que são
prósperos profissionalmente, têm uma vida boa, casados, estão bem, mas, Senhor, não amam o Senhor, estão longe do Senhor, não estão andando nos caminhos, que os pais comecem a orar, clamar, crendo, não desanime, buscando a palavra do Senhor, crendo, buscando, falando com Deus, e Deus fará. Pai, que esteja no nosso coração isso de entender que Deus está nos chamando e que precisamos, Senhor, crer que a unção do Senhor está sobre nós, que possamos, Senhor, nos consagrar, jejuar, buscar mais para que vivamos, Senhor, essas experiências que o Senhor tem para as nossas vidas. É isso que nós pedimos, Pai, é nisso que oramos e nisso que cremos. No nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Irmãos, passamos um pouquinho hoje, me perdoe, mas quero deixar aqui um convite aos irmãos. Domingo, irmãos, 10 horas, aqui na Avenida do Taboão 3659. Quero convidar você para estar comigo, aqui em São Bernardo do Campo, na nossa Santa Ceia. Às 10 horas estaremos juntos. E todos os dias nós temos a live aqui, meus irmãos. Quero convidar você, né? Continue falando do amor de Deus, né? Trazendo mais pessoas. E no YouTube, irmãos, me ajude lá, né? Vai lá, se você não segue ainda no YouTube, siga lá, roger.marques, né? Põe lá no seu YouTube, siga lá e veja, irmãos, todo dia nós temos pregação, Xênia. Todo dia, Grace, nós estamos lá, na Alda, né? Tem uma irmandade que está comigo aqui todos os dias e eu quero que você faça parte. Vamos aumentar esse número aqui, né? Ter mais gente aqui, irmãos, né? Quem sabe amanhã nós vamos estar aqui, ó, 100 pessoas aqui online, mais gente. Palavra, irmãos, é palavra de Deus sendo abençoada. Amanhã vai ser você aqui e eu vou estar aqui também junto com você. E Deus vai falando através das nossas vidas. Amém, meus irmãos? A próxima leitura vai ser 2 Reis, capítulo 5 ao 8. Amém, irmãos? Amanhã nós vamos continuar. Isso aqui acaba não. 2 Reis, do 5 ao 8. Que Deus abençoe, que você tenha um dia abençoado. Deus abençoe, meus irmãos.